Procurando Dylan, episódio 11, gravando. O episódio 11 é para uma das mais belas canções de Bob Dylan, Visions of Joanna. Sempre ouvi essa canção, há muitos anos eu sempre ouço, como as canções do Bob Dylan, elas têm um inglês assim muito sofisticado e nem sempre a gente entende facilmente o que ele diz, e essa canção especificamente é muito sofisticada. Eu sempre ouvia dois nomes, Joanna e Louise. E eu achava que era uma canção sobre Joanna. A letra entrava dentro de mim, assim, e como é um inglês, assim, muito sofisticado, o inglês do Bob Dylan pode ser muito simples e, ao mesmo tempo, pode ser muito complexo. E eu ouvia, geralmente, era uma época que eu corria, e eu ouvia sempre correndo essa música, e ela entrava dentro de mim, eu não entendia exatamente, assim, eu achava que ela estava falando sempre da Joanna, e ela estava mesmo, mas, na verdade, depois que agora eu comecei a prestar atenção na letra, e, na verdade, ele tá com a Louise, só que ele tem Visions of Joanna. Então é muito mais complexo do que eu achava que era. É muito mais louca a música, né? E aí, estudando sobre a letra e tudo, eu vi que essa é uma canção considerada assim perfeita poeticamente, e que ele se inspirou assim. Primeiro que o título é inspirado numa novela, num romance do Kerouac, que é Visions of Gerard, que então aí já começa pelo nome, né? Visions of Joanna, Visions of Gerard. Já tem uma inspiração. A segunda inspiração aí vem do T.S. Eliot e do Keats. No caso do Eliot, do Rhapsody of a Windy Night. Pela letra, a música tem assim um aspecto noturno, ela se passa durante a noite. No caso das palavras, muttering tá em vários poemas do Eliot, essa palavra muttering, e ela também tá em Visions of Joanna muitas vezes, e no Eliot aparece, nesse Rhapsody on a Windy Night, aparece street lamp, sputtered and muttered. E em Visions of Joanna também aparece heat pipes, cough, empty lot. São semelhanças assim que as pessoas que estudaram e compararam os versos da canção encontraram semelhanças e inspirações, né? O Eliot, ele sempre foi enamorado com a noite, a Visions of Joanna também. Acontece isso. Outra questão que foi falada é quem seria essa Joanna de quem o Bob Dylan fala, né? Como ela foi tocada em público, talvez, a primeira vez em Berkeley Community Theatre, e tava lá a Joan Baez nesse dia, e eles tiveram assim um namoro, um romance, e nunca se soube exatamente quem seria essa Joanna. Poderia ser a Joan Baez, há assim uma suspeita, mas o Bob Dylan nunca disse exatamente quem seria, né? Ela fez uma vez ela falou assim que ela estava lá, ela falou numa entrevista, né, pro Anthony Scaduto, que tem uma biografia sobre o Bob Dylan, que é uma biografia bem conceituada, né? Ela disse que ela estava lá naquele dia em que ele tocou pela primeira vez, e que ela ouviu e, sabe, ela achou que podia ser pra ela, que a música podia ser, mas que ela não tinha certeza, que chegaram pra ela e falaram, olha, né, pode ser você e tal, mas que aquilo poderia ser uma conversa capciosa, que foi o Allen Ginsberg. Nessa época o Ginsberg estava sempre por perto, ele gravava muitas vezes o Bob Dylan tocando, cantando, ele aparece em várias cenas e tal, e aí ela falou, mas não dá, ela nunca teve assim a exata certeza de que era para ela essa canção. Essa música ela foi publicada também na revista Glamour como poesia em 1966, foi publicada assim num texto puro, sem qualquer referência assim à música. E quando ela foi gravada em 14 takes. A primeira vez em que ela foi gravada em disco, foi gravada num disco muito bacana, que é Blonde on Blonde. E esses takes assim que levaram a anteriores, assim, que não foram escolhidos para gravação, eles foram publicados em outros álbuns do Bob Dylan, nas bootleg series, né, que vem sendo lançados aí eventualmente, 1, 2, 3
3, 4, 5, 6. Há vários lançados, muitas gravações, e no YouTube também tem várias. Eu mesma encontrei agora recentemente um que o Ginsberg teria gravado, uma gravação dele que teria sido a primeira gravação, ainda em 65, quando o Visions of Johanna nem tinha esse nome ainda. Tá no YouTube, se vocês procurarem, tem muitos perfis no YouTube que soltam essas gravações, eles encontram e soltam, e uma delas, essa aí, é bem linda, né? Há também, assim, um estudo que faz um paralelo, assim, entre o Keats e a canção, né? No caso do poema do Keats é Ode on a Grecian Urn, quando evidencia, assim, uma busca contínua por felicidade e perfeição, que o artista busca sempre uma transcender, né? E na canção ele fala da Mona Lisa, ele fala de uma Mona Lisa com bigode, né? Fazendo uma referência ao Duchamp, fala de Alice passando pelo espelho, que o narrador vê o mundo por um espelho distorcido, ele tá com a Louise, mas ele vê as várias visões de Johanna, né? A letra em inglês é super bonita, e quando a gente ouve lê a letra em inglês é uma coisa, e quando você lê em português é a outra, completamente diferente, parece que é outra música, né? Então a poesia é isso, você lê a letra em inglês, ela entra dentro de você e não dá nem vontade de traduzir, porque é o inglês entrando. Então, ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, though we are all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft. But then there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover so entwined, and these visions of Johanna that conquer my mind. Eu gosto, né, dessa tradução, dessa edição da Madras, tradução do Theo Laurent, eu gosto dessa edição, né, eu acho, nem é tão famosa e tal, há uma outra edição mais famosa, mas eu gosto dessa. E ele fala assim: não parece uma boa noite para brincadeiras enquanto você está tentando ficar quieta? Estamos aqui encalhados, embora fazemos o nosso melhor para negar isso. E Louise segura um punhado de chuva na mão, tentando desobedecê-la. Luzes piscam no andar de cima do lado oposto. Nessa sala, o radiador apenas tosse. A estação de rádio de música country toca baixinho, mas não há nada, absolutamente nada que a desligue. Apenas Louise e seu amante tão entrelaçados, e essas visões de Johanna que conquistam minha mente. Depois ele vai falando, viajando, assim, é uma mente mesmo, realmente uma viagem, assim, das visões de Johanna e de tudo que passa, assim, pelos sonhos e pelos pensamentos de um sonhador, e é muito realmente transcendental. Essa música é super, sei lá, eu adoro. E, sei lá, eu acho linda essa música, e a melodia é super legal. Então eu resolvi falar assim nesse podcast, nesse episódio 11, dessa música. A dica, então, desse episódio é o álbum Blonde on Blonde, onde ela sai pela primeira vez, e também o álbum Biograph, que é um outro álbum em que também sai uma outra versão dela. E depois vocês olhem aí no YouTube, quem se interessar, todos os momentos em que essa canção é tocada, né, em todas as suas versões. É isso aí, tchau, até o próximo.